Digo que seria mais fácil, entre muitas aspas, tá? Me entendam o que eu estou falando, tratar como um viciado em drogas ou como um viciado em álcool do que como um viciado em pornografia. E aí vocês vão entender o porquê de uma frase como essa no decorrer dessa primeira parte aqui da manhã, tá bom? Olha aí, nossa, meus pais, tudo em japonês aqui. Que bênção. Esse é um programa que é um conteúdo que eu passo, né? Um curso de formação de líderes. E eu acho que para vocês aqui não poderia ser menos do que isso. Bom, então nós vamos entender a parte neurocientífica do problema do vício em pornografia e masturbação. Pode passar. Aqui é o que a gente chama lá no Brasil do nosso itinerário. Tudo que a gente vai aprender agora nos próximos minutos, nós vamos falar sobre o que é pornografia, vamos falar sobre os 5 sentidos, dopaminas e caminhos neurais. Aí começa a vir as coisas mais complexas, né? Dopaminas, caminhos neurais, reflexo condicionado, hipofrontalidade, dissonância cognitiva. Eu deixei os tradutores aqui malucos nos slides. Como que vai traduzir essas palavras para o japonês? Está sofrendo. Mas vai dar tudo certo. Beleza? Isso é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar sobre hoje. Nem se preocupa tanto, pode tirar foto, fica à vontade, o material está aí também, depois o pastor, os líderes podem disponibilizar esse conteúdo para vocês, não tem problema nenhum. Tá? O slide é só para a gente ter uma noção de algumas coisas, não se prendam a tudo que está escrito nele. Tá bom? Daqui a pouco vai aparecer umas imagens para deixar bem ilustrativo. Pode ir. Então vamos lá. O que é pornografia? Isso é uma pergunta muito importante que precisa ser respondida. Porque a gente tem uma impressão ou um achismo que pornografia é aquele vídeo com conteúdo de sexo explícito. Pornografia é aquela revista com conteúdo de nudez explícita. E a gente tem ideia de que pornografia é somente isso. Mas pornografia não é só isso. Para nós do Ministério Vida Pura, pornografia é tudo aquilo que causa excitação. Então, se isso causa excitação em você, e não é o seu cônjuge que está fazendo isso com você, então você está diante de um conteúdo pornográfico. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual é o maior canal hoje de divulgação e disseminação de conteúdo pornográfico que existe? Instagram é quase. Está lá no topo também, porque o Instagram ele é uma espécie de cardápio humano. Não é? É um monte de carne exposta. Parece um açougue. É carne exposta. Então no Brasil, os meninos que são lá do CrossFit, eles querem mostrar que eles estão com o corpo definido. Então eles vão postar no Instagram. As meninas querem, né, ficar na frente do espelho de decote tirando foto. E embaixo colocar um versículo bíblico. Então, o Instagram é uma grande fonte de conteúdo pornográfico. Eu posso apertar na lupinha do seu Instagram? Não tem a lupa no Instagram embaixo? É o botão pesquisar, né? Eu posso apertar o botão pesquisar do seu Instagram? Porque o algoritmo vai trazer ali algumas coisas que ele acha que você quer ver, por causa das pessoas que você segue, das coisas que você curte. E isso já denuncia muita gente. O tipo de conteúdo que você consome na internet. Mas o Instagram não é o número 1. O número 1 na disseminação de pornografia hoje se chama WhatsApp. Ah, claro, né? Porque é lá que a gente compartilha os links dos vídeos. É lá que a gente manda os nudes, né? Quem nunca mandou um nude na vida, né? A galera já olha assim pra mim, né? Tem uns que falam assim, meu Deus está revelando para ele o que eu faço. Não, é só dado estatístico, Deus não precisa revelar nada, porque isso já está às claras. A gente acha que está fazendo o oculto, mas isso já está às claras. Porque de Deus a gente não esconde nada. Então o WhatsApp ele é o maior disseminador de conteúdo pornográfico, não pelas imagens que ele transmite, mas também pelas conversas imorais.
É no WhatsApp que começam as conversas imorais para a fornicação. É no WhatsApp que começam as conversas imorais para o adultério. É lá que a gente tem coragem de falar aquilo que a gente não tem coragem de falar, olho no olho. Você lembra que eu falei ontem no meu testemunho que a gente tocava, quando a gente ia tocar em outras igrejas, a gente chegava lá todo cheio, bem estufado, carregando o instrumento, se achando e tal, para depois no final ir lá conversar com as meninas? Só que essa geração de hoje não consegue fazer isso, porque ela precisa se esconder atrás do celular para poder falar aquilo que ela tem coragem. E por quê? Porque ela é uma geração mais pornificada, mais sexualizada ainda. Vocês vão aprender que isso transforma homens em meninos. Então o WhatsApp é o lugar que você fala aquilo que você tem vontade de falar, sem ter medo. E essa conversa imoral também é pornografia. Vocês lembram que Deus estabeleceu o sexo para ser desfrutado dentro do casamento, e isso reflete a sua própria imagem e semelhança. Não foi o que a gente aprendeu ontem à noite? Que a própria relação sexual se tornar uma só carne reflete o Deus triuno. Isso é profundo demais. Então, quando você tem uma conversa imoral com alguém, você também está desconfigurando, destruindo a imagem e semelhança de Deus na sua vida. E isso também é pornografia. Então, pornografia é tudo aquilo que causa excitação em você, seja por meio do filme, seja por meio das conversas, seja por meio das músicas, né? No Brasil isso é muito comum, as músicas extremamente pornificadas, né? O tão famoso funk brasileiro, que só fala de sexo o tempo todo, né? As músicas explícitas. Antigamente era meio que implícito, né? Entre linhas. Agora é explícito. A música é senta, senta, senta e tudo mais, e não sei o que, e as crianças tudo dançando, e o negócio está indo. Então isso tudo é muito explícito hoje. Tudo pornografia. Ok? Pode passar. Então, e a pornografia, né, como eu estou falando aqui, ela não é apenas visual. Então a música, você vai usar o seu sentido da audição. E aí você vai estar consumindo pornografia com os seus ouvidos. A pornografia, ela pode vir através do cheiro. Como assim através do cheiro? Então, eu vou fazer um teste com você, para ver quem não vai dormir. É possível você ser estimulado sexualmente através daquilo que você sente, com o cheiro. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. E eu vou fazer um teste com você. Quando chegar o slide que fala reflexo condicionado, alguém vai levantar a mão para perguntar o que eu vou falar agora. Nós tivemos um caso de uma pessoa que não podia sentir cheiro de café que era estimulado sexualmente. Então, essa pessoa não podia sentir cheiro de café que ela era estimulada sexualmente. E teve o caso de um outro homem que não podia sentir cheiro de borracha que ele era estimulado sexualmente. Então nem café, um era café, o outro era borracha. Só que eu só vou responder essa pergunta quando chegar o slide de reflexo condicionado. Só que eu só vou responder se alguém perguntar. Então quando chegar a hora que falar assim, reflexo condicionado, alguém tem que levantar a mão e perguntar, e o café e a borracha? Tá combinado? Nunca alguém deixou de perguntar. Não sejam os primeiros, hein? Preste atenção, na hora de chegar o reflexo condicionado, você levanta a mão e pergunta, e o café e a borracha? E aí eu vou responder para você, e aí você vai entender como que o olfato, ele tem a ver também com a pornografia. Ok? Então os seus 5 sentidos, eles estão envolvidos no que alimenta o vício em pornografia na sua vida também, tá? Então pornografia não é apenas aquilo que você vê, e também não é aquele conteúdo explícito, mas tudo aquilo que causa excitação, e até mesmo com o olfato eu posso ser estimulado sexualmente. Tudo bem até aí? Ok. Por quê? Porque toda vez que você vê alguma coisa, toda vez que você toca em alguma coisa, toda vez que você ouve alguma coisa, você começa a levar informação para o seu cérebro.
E essas informações criam o que nós chamamos de impressões cerebrais ou caminhos neurais. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é condicionado. Ninguém nasce tão inteligente assim e ninguém nasce tão burro assim. Eu sou muito burro, não aprendo nada. Não, você é preguiçoso. É diferente. Porque talvez você não tenha aptidão para aquilo em específico. Mas se você se esforçar, você vai conseguir. Quem aqui sabe? Quem não sabe andar de bicicleta? Só eu não sei andar de bicicleta? Ah, o meu amiguinho ali também não sabe. Glória a Deus. Não estou sozinho. Ficar passando vergonha sozinho. A diferença é que ele deve ter uns 5 anos de idade só. Não deu tempo. É brincadeira, deve ter mais. Se tivesse 5, ele não está nem aqui. E eu já sou um marmanjo que não sabe andar de bicicleta, né? Minha mãe, super protetora, não deixou meu pai me dar uma bicicleta. Tem que ficar aguentando as piadas com meus amigos até hoje. Mas se eu tivesse uma bicicleta, eu teria aprendido a andar de bicicleta. Por quê? Porque nós aprendemos as coisas. O nosso cérebro ele é condicionado, ele tem uma característica que chama neuroplasticidade. Ele aprende. E ele vai guardando essas informações dentro dele. Então eu peguei nesse copo e eu senti que ele está gelado. Vocês estão vendo que dá para ver que ele está gelado? Então ele criou uma impressão cerebral em mim. Toda vez que eu olhar para um copo e ver esse copo desse jeito, eu vou saber que ele está. Então eu não preciso mais pôr a mão no copo para saber que um copo, quando se apresenta dessa forma, está gelado. Porque uma impressão cerebral foi criada em mim. Então agora eu sei que o copo está gelado. Opa, o copo está gelado, né? Vamos pegar. Ih, está quente, vamos pegar só na bordinha aqui para não queimar o dedo. Você já sabe, porque uma impressão cerebral foi criada em você através do seu tato e através da sua visão. Tá vendo só? Muito interessante, né? Tudo isso obra do acaso. Quando aconteceu o Big Bang, e aí a evolução, né? E as coisas foram acontecendo. Não é o acaso que criou tudo isso? Como não? Tem que ter muita fé para crer que foi o acaso, né? O ateu tem mais fé do que nós. Porque ele crê numa teoria mirabolante que não pode ser comprovada. Por isso que chama teoria. Se é teoria, porque não tem comprovação. E ele crê naquilo. Prefere crer naquilo que crer na existência de um Criador inteligente que projetou todas as coisas. Deus é maravilhoso, né? Quanto mais eu estudo essas coisas, mais eu creio na existência de Deus. Por causa dos seus detalhes e das suas particularidades. Então o nosso cérebro ele é condicionado através dos nossos 5 sentidos. Pode passar o slide. E aí, a gente vai chegar nesse ponto que são as dopaminas e os caminhos neurais. Os caminhos neurais são as impressões cerebrais, tá? E as dopaminas é um neurotransmissor. Pode passar o slide para a gente entender melhor isso. Aqui está um neurônio. Vocês estão vendo o neurônio? Dá para ver o neurônio? E aqui são 2 neurônios conversando. Eles estão fazendo uma sinapse. Eles estão levando informação de um para o outro. E aqui essas bolinhas aqui representam as dopaminas. O que são dopaminas? São neurotransmissores, vulgarmente conhecidas como hormônio do prazer. As dopaminas, elas são responsáveis pelos nossos movimentos, tanto que o mal de Parkinson é falta de dopamina no cérebro, por isso que as pessoas tremem. As dopaminas são responsáveis pelo nosso prazer. Então toda vez que você sente prazer, o cérebro começa a fabricar dopaminas. E as dopaminas são responsáveis pelas nossas memórias. Então tudo que dá prazer gera dopamina no cérebro, e isso é armazenado na nossa memória, no nosso sistema de recompensa cerebral. O que o japonês mais gosta de comer?
É sushi mesmo? Arroz. É arroz de manhã, é arroz no almoço e arroz na janta. Ovo não falta, né? Percebi. A gente foi tomar café, né? No hotel. O que tinha? Sardinha, peixe. Eu falei, meu Deus. Arroz, macarrão, repolho. Mandei a foto para minha mãe falou, vocês estão almoçando, né? Tomando café. Minha mãe, pelo amor de Deus, cadê o pão com manteiga? Não tem pão com manteiga. Não, tinha pão lá, né? Ela, cadê o pão francês? Pão francês eu não vi. Pode ser que tenha, mas aqui não. Então, vocês gostam de sushi? Gosta do lago? Amém, sim. Por que vocês gostam? Porque vocês comeram e acharam gostoso. Gerou prazer. Não é prazeroso? Comeu, gerou prazer. Dopaminas foram fabricadas no cérebro e essa informação foi armazenada na sua memória, no seu sistema de recompensa cerebral. Então você está num dia cansativo, num dia de frio, aí você fala assim, bate aquela fome e você fala, se tivesse um ramen, né? Aí você fala, vou comer um ramen. Ou você sente o cheiro, do nada vem o cheiro assim, você fala, à vontade. Por que isso acontece? Porque a informação já foi guardada na sua memória. Porque as dopaminas foram fabricadas quando você comeu aquilo e sentiu prazer. Os neurônios, eles conversaram entre si e estabeleceram essa informação no seu cérebro. Tudo bem até aí? Tá. O que tudo isso tem a ver com pornografia? A pornografia é algo prazeroso ou não? Se não fosse prazeroso, ninguém ficava assistindo. Então, uma vez que você assiste pornografia, o seu cérebro, ele começa a fabricar dopaminas. E os neurônios começam a conversar entre si em algo muito natural, porque o cérebro ele interpreta que você terá uma relação sexual. O seu cérebro ele não faz a distinção do que, olha, eu estou vendo o meu esposo, a minha esposa nua, fiquei excitado, então vou ter uma relação sexual. Ele não vê isso. Ou ele olha assim e fala, não, isso aqui é pornografia. Ele apenas é estimulado sexualmente e ele começa a trabalhar para que uma relação sexual aconteça. Então as dopaminas começam a ser fabricadas para te levar a ter essa relação sexual. Falei que as dopaminas são responsáveis pelos nossos movimentos. Então você está lá na sua casa, você é capaz de sair de casa para ir comer o lamen lá na rua. Né? Que nem a gente está em casa, né? Bate uma fome, a gente fala o quê? Vamos no McDonald's. Mas são 2 horas da manhã, vamos lá. Porque a dopamina me impulsiona, me traz na memória um gosto na boca e fala, não, eu tenho que ir lá. E ela me impulsiona no movimento. Então, quando você tem contato com pornografia, o cérebro interpreta que você está sendo excitado e que você vai ter uma relação sexual. Então, ele começa a trabalhar de forma natural para que isso aconteça. Deus criou dessa forma e viu que era bom. A única coisa é que o cérebro não interpreta que você está ali assistindo pornografia é algo ilícito. E aí você começa a estimular o seu cérebro e os neurônios começam a fabricar dopaminas. Só que o sexo envolve os 5 sentidos. Tem o toque, tem o cheiro. É uma construção até chegar no ápice. Enquanto que a pornografia é somente o sexo explícito ali, que é disparado diante dos seus olhos, e isso tudo entra de uma vez em você. Então não há uma construção da relação sexual com o cônjuge. Há uma explosão sexual diante dos seus olhos, que estimula o seu cérebro muito mais e ele começa a fabricar muito mais dopaminas.
ele não foi feito para fabricar todas essas dopaminas. Ele foi feito para ir fabricando dopaminas, para ir a relação sexual ir acontecendo. E de repente você estimula ele com uma bomba sexual na frente dos seus olhos, do seu iPhone em alta definição, Full HD, a um clique, pá, clicou, o sexo começa. E aí de repente você está exposto a todo esse lixo. E as dopaminas começam a ser fabricadas em grande escala. Em grande escala. Lembram do meu testemunho de ontem? Eu falei que eu vi um filme que tinha uma cena de sexo no meio do filme. Que é muito menos do que as séries que vocês assistem na Netflix hoje. Muito menos do que esses lixos que vocês assistem. E aí depois eu fui lá atrás de uma revista que era uma foto estática. O que estimula mais o meu cérebro? Uma foto de uma pessoa nua ou o sexo explícito em alta definição na tela do meu celular? Com 17 para 18 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro emprego lá no Brasil e eu fiz a minha primeira dívida. Eu comprei um computador gigante, eu coloquei no meu quarto e a gente ligou o que nele? A linha telefônica, porque a internet era pela linha telefônica. E que horas que tinha que acessar a internet? Depois da meia-noite, os mais novos ficam assim. Por que depois da meia-noite? Porque era ligado pelo telefone. E se você usasse durante o dia, consumia a conta de telefone, nosso pai descobria e matava a gente. A gente gastava mais de telefone do que o salário dele do mês. Então tinha que esperar da meia-noite, porque a partir da meia-noite só cobrava um custo, falava, né, sei lá. E aí era um custo baixíssimo. E aí eu esperava da meia-noite para começar a assistir pornografia. Só que não era em alta definição e a internet na velocidade que tem hoje. Era 40 minutos para baixar uma cena de 5. Então você fica lá esperando, né? Enfim, 40 minutos para chegar uma cena de 5 minutos. Para baixar mais uma cena e vir mais 5 minutos. E nisso passar a madrugada e depois ir trabalhar igual um zumbi. Olha o trabalho. E o meu cérebro era sendo estimulado dessa forma. De repente a internet melhorou, a tecnologia mudou e você podia assistir qualquer hora. Como é hoje? Então percebam que na construção do vício na minha vida foi algo muito gradual, porque não tinha o que existe hoje. Então era uma foto de uma revista, era a internet que era muito lenta. Hoje é alta definição, um clique no celular. Então aquilo que ia fabricando dopaminas fora da proporção normal que deveria ser, hoje é uma quantidade imensuravelmente maior, porque o estímulo é muito maior. E aí o cérebro ele vai fabricando as dopaminas e os neurônios vão conversando entre si. E aí eu te pergunto, quanto tempo demora uma relação sexual? Se fosse um encontro de casais, a pessoa já estava louca nessa hora. Demora 1 minuto e 30 segundos. Não é, né? Porque pensa que o sexo é forjado com aquilo que assiste na pornografia. Mas uma relação sexual tem um tempo médio. E quanto tempo a gente passa assistindo pornografia? Eu ficava horas assistindo pornografia. A madrugada inteira, às vezes o dia inteiro, em busca de uma cena que me levasse a um estímulo maior. E muitas vezes aquilo acontecia, eu me masturbava, tinha um orgasmo, depois voltava para assistir de novo. Então eu ficava estimulando o meu cérebro, e ele fabricando dopaminas. Deus não criou o seu cérebro para trabalhar dessa forma. Ele criou para ter a relação sexual dentro do casamento. E aí você vai estimulando aquela bomba de dopamina no seu cérebro. E os neurônios conversando. O seu cérebro não foi projetado para isso. Mas ele tem essa característica plástica, né? A neuroplasticidade. E aí, do mesmo jeito que você aprendeu a andar de bicicleta, você adquiriu uma nova habilidade por causa da repetição, os neurônios fizeram o mesmo trabalho. Você aprendeu a nadar, você adquiriu uma nova habilidade por causa da repetição. Os neurônios fizeram o mesmo trabalho, eles conversaram entre si
e você, pela repetição, adquiriu uma nova habilidade. Você assiste pornografia. São tantas dopaminas liberadas que para o seu cérebro não entrar em colapso, os neurônios criam uma impressão cerebral, ou seja, um novo caminho neural. Eles colam entre si. Eles se tornam um só. É tanta dopamina que é como se fosse uma cola. Agora eles estão ali, grudados um no outro. Uma nova habilidade foi criada em você. No caso, como não é algo bom, é algo ruim, nós chamamos isso de vício. É por isso que a pornografia vicia, porque ela libera altíssimas quantidades de dopamina no cérebro. E para o seu cérebro não entrar em colapso, ele se readequa e forma um novo caminho neural. Quem aprende a andar de bicicleta, nunca esquece, não é assim? Pois bem, agora você aprendeu a ser um viciado em pornografia. E não vai esquecer mais. E pior, ele vai pegar toda essa informação e vai jogar no seu sistema de recompensa cerebral. Todas as vezes que você estiver cansado, frustrado, irritado, o cérebro vai trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Diga, eu não falo isso. Só que o que está na sua memória? O sexo, a pornografia, a masturbação. Porque essa informação ela fica mais latente no seu cérebro. Sabe por quê? O que dá mais prazer? Assistir pornografia, se masturbar e fazer sexo? Ou comer um lamen? Até parece. Eis a mentira sendo dita. Se fosse assim, vocês só estavam comendo lá, vocês não tinham nem filhos mais. Por que Deus colocou prazer no sexo? Para estimular a multiplicação. Se o sexo não fosse prazeroso, a gente não fazia sexo. A gente não teria filhos. Não povoaria a terra. Por isso que essa informação ela é muito latente no nosso cérebro. E isso fica em evidência no sistema de recompensa cerebral. Então, todas as vezes que você tem um estímulo adverso, ele vai buscar algo que traga alívio. O que vai estar lá mais latente é a pornografia. Aqui começa a explicação do que não adianta você pegar um viciado em pornografia e levar ele para fazer qualquer coisa instantânea. Esse é o início da explicação, porque o vício em pornografia não pode ser eliminado de forma imediata na vida de uma pessoa. Mas Deus não tem poder para reverter isso? Tem ou não? Deus pode fazer isso no piscar de olhos? Mas Ele não faz. Sabe por quê? Na próxima sessão vocês vão entender. Os neurônios criaram um novo caminho neural. E aí o vício é estabelecido. Por causa do excesso de dopaminas fabricadas no cérebro. Tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Aqui algumas informações, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Imagina como que eles não conversam quando você estimula eles sexualmente. Pode passar o slide. Pode ir. Pode ir. Beleza. Então vamos lá. É exatamente por isso que a pornografia vicia. Felipe, mas eu não sou viciado em pornografia. Eu só assisto uma vez por mês. Muito prazer, seja bem-vindo ao time dos viciados. Mas como que eu sei que eu sou um viciado em pornografia? É muito simples. Se você assistir pornografia uma vez e falar assim, que nojo, isso aí é repulsivo, eu não quero mais ver. Problema resolvido. Agora, se você assistiu pornografia uma vez, se excitou e voltou uma segunda vez, significa que os seus neurônios já começaram a conversar entre si e já começaram o processo de formar um novo caminho neural. Você já é um início, isso já é um início de vício em pornografia. Tudo bem até aí? Então você pode ser um potencial viciado, sim. Mas eu só assisto de vez em quando. Então por que você assiste de vez em quando? Não assista nunca. Pronto.
Por que você não consegue nunca assistir? Porque os seus neurônios já começaram a conversar. E onde a masturbação entra nisso? Onde a masturbação entra nisso? A masturbação não é saudável? Os influencers não falam que faz bem, principalmente para as mulheres. Mulheres, vocês têm que se masturbar, vocês têm que conhecer o seu corpo. Não é esse discurso, pelo menos no Brasil é. O discurso progressista no Brasil ele é muito forte. E aí fala que a masturbação é algo saudável. Como que os nossos jovens vão suportar todo o desejo sexual se eles não são casados? Deixa eles se masturbarem, tadinhos. Ô, dó. Deixa o menino se masturbar, deixa a menina se masturbar. Já perguntaram se eu sou fiscal de masturbação. Gente da igreja. Porque o pastor é viciado em masturbação e ele quer tirar uma com a minha cara para tentar me calar. E ele que está passando vergonha, não sou eu. Eu não sou fiscal de masturbação, eu prego pureza, é diferente. O que a masturbação faz? A masturbação também vai criar novos caminhos neurais. Volta lá no slide, perdão que eu pedi para passar, volta lá no slide do neurônio. A masturbação também vai criar novos caminhos neurais. Porque você se estimula. O que você vai fazer com aquilo? Você vai querer chegar no orgasmo. Aí você, sendo homem ou sendo mulher, você vai pegar a sua mão e vai usar a sua mão no seu órgão genital para chegar ao orgasmo. Só que tem alguns detalhes. Primeiro, toda relação sexual ela é lubrificada. Tanto o órgão sexual do homem quanto da mulher gera lubrificação natural. A mão é lubrificada? A mão é seca. Então a mão vai gerar um atrito diferente no órgão sexual. Outra coisa, a relação sexual é pênis e vagina. E uma vez que há a introdução, a vagina faz uma pressão no pênis. A minha mão faz outro tipo de pressão. Seja você homem, seja você mulher. Então, o atrito aliado com a pressão envia uma informação para o seu cérebro. E o cérebro ele associa, ele fala, olha, estímulo sexual é o que eu vejo na pornografia. E chegar ao orgasmo é o ato de pressionar a mão no órgão genital até o orgasmo acontecer. E o cérebro vai criando dopaminas, cria um novo caminho neural da masturbação e guarda essa informação. O que vai acontecer com essa pessoa? Quando ela começar a ter relação sexual de verdade, ela não vai sentir prazer mais. Porque o sexo convencional não satisfaz. A pressão vagina-pênis não é a mesma da mão. A lubrificação não é o mesmo atrito. E o cérebro já envia essa informação. E não há satisfação na relação sexual. E você passa a ser viciado em masturbação e preferir a masturbação do que fazer sexo. Sabe aquele papo? Olha, você tem problema com pornografia e masturbação, mas quando casar, resolve. Se você já ensinou isso, peça perdão para Deus, porque você ensinou algo muito errado. O que mais tem no Vida Pura hoje são casais de 23 a 25 anos, casados há 3 meses, 6 meses, 1 ano, e as meninas desesperadas querendo divórcio, porque descobriram que casaram com um menino que não consegue ter relação sexual. Eles já sofrem de disfunção erétil, porque o pênis não endurece mais, porque só tem excitação com a pornografia, pode ver a mulher nua na frente dele, não é nada para ele. Eles já sofrem de ejaculação precoce, então só o fato de encostar o pênis na vagina, ele já tem uma ejaculação, porque o controle está sempre na masturbação, então ele não está acostumado com aquilo. E ele sempre vai preferir se masturbar do que fazer sexo. Acabaram de casar. Tem um casalzinho lá há 3 meses. E o menino não consegue.
De jeito nenhum. Isso é só um dos problemas. O outro problema é que a pornografia, ela é a antítese do sexo. É o oposto do sexo criado por Deus. Aquilo que você assiste na pornografia é um filme editado. Não é uma relação sexual de verdade, como a Bíblia ensina. O sexo não é aquele bicho que você vê ali na pornografia. O sexo é muito diferente daquilo. E aquela mentira que você acredita ser verdade, você quer levar para dentro da relação sexual e reproduzir com o outro. Queira ele ou não, porque você está preocupado com o seu prazer. E aí você trata o outro como um mero objeto sexual para a satisfação do seu prazer. Os casais mais jovens estão casando dessa forma. E é por isso que o número de divórcio dentro das igrejas é altíssimo. Na época dos meus avós, eu tenho 36 para 37 anos de idade. Na época dos meus avós, a palavra divórcio era quase um crime. Na época dos meus pais, a palavra divórcio começou a ser aceita. Na nossa geração, é normal. Na próxima geração, é banal. Nós estamos aceitando isso. E a hipersexualização acompanha. Os meus avós não tiveram essa hipersexualização que nós tivemos, não é verdade? Isso faz todo sentido, uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Então a masturbação, ela vicia de igual modo que a pornografia, porque ela também cria novos caminhos neurais e leva essa informação para o seu cérebro. E a partir daí você prefere se masturbar do que ter uma relação sexual. Casar não vai resolver o problema, porque o casamento não tem poder para restaurar o seu cérebro. E o casamento não tem poder para restaurar a sua vida de pecado também, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Só Jesus tem. Vocês estão começando a entender a gravidade do assunto? Está ficando mais claro? Vocês estavam achando que o bagulho era normal, né? Perdão pelo bagulho, tá? O bagulho é normal, né? Pega nada. Lá no Brasil a gente fala assim, não pega nada. Não pega nada mesmo. Só destrói a sua vida, mas não pega nada. Você vai viver uma prisão. Porque isso é altamente viciante, por causa do excesso de dopaminas fabricadas. E aí tem um detalhe. Eu não falei que era melhor, entre aspas, tratar um viciado em drogas do que um viciado em pornografia? Porque a droga, ela pode ser metabolizada para fora do corpo. A droga sai na urina, a droga sai no suor, igual o álcool. A pornografia sai por onde? Por lugar nenhum, ela é totalmente absorvida pelo seu cérebro. Então as minhas memórias imorais, algumas existem até hoje. Porque é como se fosse uma tatuagem no cérebro a pornografia. Ela está aqui. Eu estou há 12 anos vivendo o processo de renovação da mente. 12 anos. O mesmo tempo de vício, dos 12 aos 24, eu tenho de processo de restauração, dos 24 aos 36. 12 anos. E eu ainda tenho memórias imorais. Isso porque o meu começo foi com 12 anos de idade, vendo um filme que não era de sexo explícito e depois vendo revista pornográfica. Essa nova geração, que começa com 6 anos, vendo pornografia em alta definição, vai acumular memórias imorais para toda a vida. Vocês vão lembrar de cenas imorais até morrer. Deus não tem poder para restaurar isso? Tem, mas você vai sofrer as consequências do seu pecado. E vai ter que lidar com elas. Essa viagem de 26 horas vai chegar aqui mostrando o quanto o meu coração ainda tem resquícios de pecado sexual. O meu egoísmo, o meu comodismo, tudo marca de um viciado que só olha para o seu umbigo e destrói tudo que está em volta dele. Tudo em troca de um orgasmo. Tá ruim a situação? Sim ou não? Mas vai ficar muito pior, não chegamos nem na metade. Vamos lá então. Agora sim. A ocitocina é outro neurotransmissor. A dopamina é um neurotransmissor, popularmente conhecido como hormônio do prazer. E a ocitocina é outro neurotransmissor, popularmente conhecido como hormônio do amor. O que é a ocitocina? É quando eu olho para minha esposa e eu sinto aquela... Ai,
como é bom. É porque ocitocina está sendo liberada no meu cérebro. Quando você encontra o seu grupo de amigos e vocês ficam todos felizes e eufóricos, é porque ocitocina está sendo liberada no seu cérebro. Ela é esse hormônio que cria as relações de amizade, as relações de afeto, as relações de amor. Muito legal isso, né? Eu não gosto de fulano, não está liberando ocitocina suficiente. Vai lá, perdoa ele, conhece ele. Você vai liberar ocitocina, vai ser bacana. Pedir perdão para os irmãos, gente. Só que, o que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que quando você vê a sua esposa, quando você vê o seu amigo, quando você vai jogar aquele futebol de final de semana, é muita ocitocina. Minha esposa sabe, né? Faça chuva, faça sol, eu não vou abrir mão do futebol de domingo. Ela fica um pouco brava, mas ela perdoa. Porque a ocitocina é liberada, né? E o amor vem, aí ela perdoa. Mas o que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que quando você tem um orgasmo, quantidades muito, mas muito maiores de ocitocina são liberadas no seu cérebro. Então, quando você encontra as pessoas, ocitocina é liberada. Mas quando você tem um orgasmo, muito mais ocitocina é liberada no seu cérebro. Por quê? O que a gente aprendeu ontem? Deixará o homem, seu pai, sua mãe. Se unirá a sua mulher. E eles se tornarão? Por quanto tempo? Até? Pai do céu, 50, 60 anos casado com essa mulher. Meu Deus, estou condenado. Quando a pessoa casa, não tem aquele monte de piadinha? Que casou, morreu pro mundo, vai deixar de viver, né? As pessoas já tratam o casamento de forma pejorativa. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez algo. Quando esse casal se relacionar e eles tiverem um orgasmo, quantidades muito grandes de ocitocina serão liberadas no cérebro deles. Para que quando um olhar para o outro, eles vão um desejar o outro cada vez mais. Deus já nos fez, na nossa programação original, capazes de passar a vida inteira com a mesma pessoa. Isso, se você olhar as genealogias do começo do Gênesis, quantos anos eles viviam? Matusalém viveu 969 anos. Não há relato que ele foi um polígamo. Talvez ele tenha tido uma mulher só, porque o primeiro polígamo da história é Lameque, que a Bíblia relata. Olha só. Como é que é possível viver 900 anos com a mesma mulher? Se a pandemia mostrou que a gente não é capaz de conviver com as pessoas. Porque quando você se relaciona sexualmente, grandes quantidades de ocitocina são liberadas. E a cola, a união aumenta. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Quanto mais eu estou junto, mais eu quero ficar junto. Por isso que o sexo é extremamente importante na relação sexual. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5, façam sexo todos os dias. Só deixem de fazer se vocês forem se retirar para orar. Mas depois unam-se de novo, senão vocês vão ser tentados pelo diabo, porque vocês não têm domínio próprio. Quanto mais sexo eu faço com a minha esposa, mais eu vou querer fazer, porque mais ocitocina será liberada. E não somente isso. Quanto mais sexo eu faço com o meu esposo ou com a minha esposa, mais eu vou querer estar junto, mais eu vou querer passar tempo junto, mais eu vou querer dividir a vida com essa pessoa, porque é muita ocitocina fazendo essa cola. Deus é perfeito. Sabe esse papo que tem que apimentar a relação? É um papo demoníaco. Não existe apimentar a relação. Quando eu leio o livro de Cântico dos Cânticos, eu vejo o máximo do prazer somente quando um desfruta do outro, sem nenhum elemento externo na cena. Um corpo desfrutando do outro corpo, e eles se realizam plenamente e satisfatoriamente. Apimentar a relação é a ideia progressista diabólica
para matar o seu relacionamento. Não há necessidade disso. Eu tive uma vida sexual na minha vida de pecado que não se compara com a minha vida de casado e nem um pouco. O que eu vivi sexualmente não é nada comparado a uma vida restaurada na bênção de Deus. A Bíblia sabe exatamente o que ela diz. Basta você saber e viver. Só que o que está acontecendo? Que horas que a ocitocina está sendo liberada? No orgasmo, né? E que horas que está tendo orgasmo? No consumo de pornografia. Então vocês estão produzindo ocitocina, liberando ocitocina para a pornografia. Aonde a cola está acontecendo? Na pornografia. Você está liberando essa cola para o ambiente virtual. E isso está fazendo com que você seja um ser que olha as pessoas somente como meros objetos, não mais como seres humanos. A sua relação de conexão é com o mundo virtual, não com o mundo real. Então você se isola socialmente. Então você deixa de amar as pessoas, porque a sua conexão é virtual, não é real. Você só quer usar as pessoas para o seu prazer. O que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos e o amor esfria. Vocês têm que entender uma coisa: não é lá fora. O mundo não conhece o que é o amor, porque o amor é Jesus. O amor esfria aqui dentro, porque aqui o verdadeiro amor habita. E é aqui que o verdadeiro amor está se esfriando, porque nós estamos nos deixando levar pelos nossos desejos sexuais. Jesus tem ficado de fora. Lá no livro de Apocalipse, quando ele bate na porta da igreja, eis que estou à porta e bato. Aonde está esse texto? Apocalipse. Vamos lá. Porque isso é muito importante. Está tudo aqui, eu só não estou enxergando. Onde está esse que estou à porta e bato, Jesus? 3? Aqui, anotado. Como é que eu não estava vendo? Eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para quem que o texto de Apocalipse 3:20 foi escrito? Carta à igreja de Filadélfia. Jesus estava batendo na porta de quem? A igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja. Às vezes a gente pega esse texto para evangelizar os descrentes, né? Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo na porta da igreja, porque o amor da igreja já se esfriou, a igreja já colocou Jesus para fora e colocou o altar da idolatria sexual aqui no trono do seu coração, e você vive uma relação de amor com o pecado, com você mesmo, e deixou Jesus para fora disso. Ocitocinas estão sendo liberadas para um ambiente virtual, gerando frieza no seu coração. É sério isso, não é? Nunca mais olhe para um pecador sexual e fala: eu vou orar por você, pode ir embora. Não é assim que a gente vai resolver as coisas. Vamos lá. Ocitocina. Ficou claro, né? Eu fui dar essa palestra lá numa igreja do Brasil, e aí o pastor começou a falar assim, olhou para a esposa dele e falou assim:
Vamos liberar mais ocitocina. E foi interessante que ele contou uma história. Pode passar o slide que eu vou contar a história do pastor lá do Brasil. Ele... Pode ir. O pastor lá do Brasil, ele contou a história que um casal de 69 anos o homem e 62 anos a mulher chegaram para ele e falaram assim: pastor, a gente quer tirar uma dúvida do senhor. Falei, pode falar. E ele falou que o homem estava assim, olhando para ele, falando com ele, e a esposa, sabe, de bracinho dado assim, olhando para baixo, 69 e 62 anos de idade. E eles perguntaram assim: pastor, a gente está fazendo uma coisa e a gente quer saber se é pecado. O quê? A gente tem um sítio. E todo final de semana a gente vai para esse sítio. E quando a gente chega no sítio, a gente estaciona o carro e a gente costuma fazer sexo em cima do capô do carro. Aí o pastor, 69 anos, 62 anos fazendo sexo no capô do carro. E ele falou, então a gente quer saber se é pecado. Aí o pastor, mas de quem é o sítio? É nosso. De quem é o carro? É nosso. Tem mais alguém assistindo? Não, pastor, lá no meio do mato. Então não é pecado. Aí quando ele falou isso assim, ó, ele já estava assim, ergueu a cabeça e deu o maior sorriso. Por quê? 50 e poucos anos de casado, liberando ocitocina. E eles estão na disposição de fazer sexo em cima do carro. E os jovens casais que eu atendo, nem relação sexual têm. Muita coisa errada nesse mundo, né? Vamos lá. Vamos seguir. Vocês estão entendendo? Chegou a hora do reflexo condicionado. E o café bolacha? Quem falou? Parabéns, irmão. Salvou, hein? Salvou o Japão agora de entrar na estatística. Pensou logo aqui? O que tem a ver o café e a borracha? Bom, vocês já aprenderam o que é pornografia, beleza? Dopaminas, ocitocinas, novos caminhos neurais, certo? Os males da pornografia no cérebro e da masturbação, criando novos caminhos neurais, estabelecendo vício por causa do excesso de dopaminas, e a frieza dos relacionamentos por causa da ocitocina sendo liberada para o virtual, ao invés de solidificar a relação marido e mulher. Por isso que nós somos capazes de ficar casados a vida inteira com a mesma pessoa, por causa da ocitocina liberada do cérebro. Deus é perfeito e maravilhoso. Como Deus é perfeito, eu fico impressionado. E aí vem o tal do reflexo condicionado. Nós tivemos um aluno que não podia sentir cheiro de café. Por quê? Porque ele se escondia no quarto para assistir pornografia sempre que a mãe estava na cozinha fazendo café. Então a mãe fazia café na cozinha e ele assistia a pornografia no quarto. Então o cheiro de café vinha bem na hora que ele estava vendo pornografia. Então aconteceu o que nós chamamos de reflexo condicionado. E eu vou explicar o que é o reflexo. Mas olha que interessante, ele está lá, né? Escondido vendo pornografia enquanto a mãe está fazendo café. Então ele está vendo a pornografia e está sentindo o cheiro do café. Então o reflexo condicionado foi criado no cérebro dele, que associou o cheiro do café com a pornografia. Toda vez que ele sente cheiro de café, ele fica excitado, porque ele se lembra do que ele estava fazendo. E a borracha? Por que a borracha? A borracha foi o seguinte: esse cara, quando ele era criancinha, ele era de uma região pobre lá do Brasil, e a cama dele tinha estrado de borracha, de pneu. Então eles faziam um estrado do colchão, sabe, que sustenta o colchão na cama, não sei como é que chama no Japão, tem estrado? Não sei nem se a cama do Japão tem estrado. Eles têm uma bolha de ar que segura lá embaixo. Aí, alimentada pelo carro elétrico voador, o estrado era de pneu, de borracha. O que ele costumava fazer? Ele se escondia embaixo da cama dos pais e ficava ouvindo o pai e a mãe dele tendo relação sexual. E aí, conforme ele ouvia a relação sexual, não, mentira, esse é outro caso, misturei as histórias. O menino da borracha era o seguinte: a mãe dele era prostituta,
E a mãe dele escondia ele embaixo da cama para poder ter relação sexual com os homens. Então ele ficava ouvindo a mãe dele se relacionando com vários homens diferentes em cima, enquanto ele estava escondido embaixo da cama. E como o estrado era de borracha, ele sentia o cheiro da borracha ali. E ele associou a mãe dele fazendo sexo com outros homens com o cheiro da borracha. O reflexo condicionado foi criado no cérebro dele. O que é o reflexo condicionado? Esse cara bonito aí é o Ivan Pavlov. O Ivan Pavlov, ele descobriu o reflexo condicionado quando ele fez uma experiência com um cachorro. Ele pegou o cachorro e começou a apresentar um pedaço de carne para o cachorro. E mostrava um pedaço de carne para o cachorro. O que o cachorro fazia? Salivava porque queria comer a carne. Até aí normal, né? Só que o experimento dele foi que, antes dele mostrar a carne para o cachorro, ele apertava uma campainha. Então ele apertava a campainha, pé, mostrava a carne. Apertava a campainha, mostrava a carne. Apertava a campainha, mostrava a carne. Até que, só de apertar a campainha, o cachorro já começava a salivar, porque ele sabia que teria um pedaço de carne. A gente teve um cachorro, o Rocky, e a minha mãe criou um reflexo condicionado nele. Porque minha mãe levava ele para passear, mas a minha mãe, não sei porquê, escolhia o mesmo tênis para levar o Rocky para passear. Então ela colocava aquele tênis, levava o Rocky para passear, tirava o tênis e colocava o tênis à vista do cachorro. Então toda vez que ela chegava e pegava no tênis, o cachorro ficava louco, porque ele achava que ia passear. E tinha vezes que minha mãe só estava mudando o tênis de lugar. E minha mãe ficava, para Rocky, que você não vai passear agora. Eu falava, mas você criou um reflexo no cachorro. Toda vez que ele vê o tênis, ele acha que vai passear. É o cachorro do Ivan Pavlov. Então, só de apertar a campainha, o cachorro já começava a salivar. Mas o que isso tem a ver com a pornografia? A pornografia, ela é filmada em vários ambientes diferentes, em vários cenários, em várias situações. Então, na cena pornô, tem lá o ator, a atriz, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Tem a cama, tem o sofá, tem a cadeira, tem a mesa. É no quarto, é na sala, é na garagem, é no jardim. O filme é dentro da igreja. É infinitos cenários onde a pornografia é filmada. E o seu cérebro está captando todas aquelas informações. A partir que, se em uma cena pornográfica tinha um barrilzinho desse, o cérebro captou essa informação. E você pode chegar na igreja agora, olhar para esse barrilzinho e falar, nossa, estou tendo uma memória imoral. Quantas vezes eu estive na igreja e eu estava lá louvando a Deus, olhos fechados, mão erguida, né, naquela luta, de repente eu abri o olho, né, olhando para o chão. Aí a irmã que estava sentada ali do meu lado, estava com um sapato de salto alto, sei lá, de uma determinada cor. E de eu olhar para o sapato dela, já vi uma cena pornô na minha cabeça. Por que isso acontece? Porque o cérebro captou toda a informação da cena e começou a criar um reflexo condicionado. Por que ele é condicionado? O que a campainha tem a ver com o sistema digestivo do cachorro? Nada. Mas aí ele fez uma associação, ele condicionou o negócio. O que o sapato, o que o barril, o que a cadeira tem a ver com o meu sistema de reprodução, que me dá uma sensação de prazer, que me deixa excitado? Nada. Mas por quê? Eu assisti tanta pornografia e sempre não, mas as horas que eu tenho de pornografia na cabeça, quantas milhões de vezes apareceu uma cadeira? Quantas milhões de vezes apareceu um sapato? Quantas milhões de vezes apareceu a grama verde? Várias. E isso foi criando reflexos condicionados. Eu fui associando os objetos à cena pornô, de modo que só de eu sair na rua eu já sou estimulado sexualmente sem precisar ver pornografia. De modo que só de vir para a igreja eu já sou estimulado sexualmente sem precisar ver pornografia. Vocês estão entendendo? Quantos reflexos condicionados são capazes de serem criados numa pessoa como eu que ficou 12 anos vendo pornografia? Quantos reflexos condicionados serão criados
numa pessoa de 7 anos de idade que teve acesso à pornografia explícita no seu celular quando ela tiver 20 anos. Ele ainda ou ela ainda são jovens de 20 anos de idade, mas já estão há 13 anos consumindo pornografia uma coisa mais pesada que existe. Quantos reflexos condicionados já foram criados nesse cérebro? Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Antes de eu vir aqui falar tudo isso, vocês estavam achando que era um negócio mais ou menos, né? Olha o grau de complexidade que leva o ser humano a isso. É por isso que eu vou ser muito sincero. Olha, eu vou ser muito sincero. Muito. Eu não duvido da sua experiência particular com Deus. Não duvido. Não duvido. Mas se você falar para mim que foi viciado e que hoje está de boa e você não fez nada para mudar isso, desculpa, eu não acredito em você. Você pode apenas estar num período de abstinência, mas se você não resolver isso na sua cabeça, no seu cérebro, uma hora você vai voltar. E quando você voltar vai ser pior do que antes, porque está tudo armazenado no sistema de recompensa cerebral. Não sumiu de você. Pode estar adormecido em você, mas não sumiu. O que eu mais escuto é: eu fui liberto, mas eu voltei. Que liberdade é essa? Era condicional? Deus te pôs na condicional? Nunca vi Deus pôr na condicional ninguém. Ó, você vai em 6 meses, depois você volta. Deus não faz assim. A questão é que você nunca foi livre. Pergunta para mim se eu sou liberto da pornografia. Não sou. Eu fui liberto da escravidão do pecado. É o que o texto diz. Conhecereis a verdade vos? Do que? Lê o outro versículo. Aqueles que vivem pecando são escravos do pecado. Jesus está falando de uma liberdade da escravidão do pecado. Mas ele não está falando de uma liberdade da presença do pecado, porque nós estamos ainda nesses corpos pecaminosos. A gente só vai se livrar dessa carne pecaminosa quando a gente for glorificado com ele. Então não há liberdade da presença do pecado. Eu ainda sou um ser que peca. Eu fui liberto da escravidão do pecado. Mas o Vida Pura tem uma frase: nós estamos andando em liberdade. Porque aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. É o que a Bíblia diz. Aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. Olha, eu tive muito problema com pornografia, hoje eu estou totalmente pleno e realizado e resolvido. Você é um soberbo que pode cair amanhã. Porque isso não existe. A minha esposa está aí de prova. Eu nunca na minha vida vou falar: eu estou bem, porque eu sei para onde eu posso voltar. E vocês vão receber notícias aqui no Japão: caramba, o Felipe veio aqui, ele se divorciou, ele trocou a mulher. Eu sou capaz de fazer isso. Eu só não faço porque o Espírito Santo está habitando em mim e matando a minha carne todos os dias. Mas quando eu olhar para o Espírito Santo e falar: obrigado, já estou resolvido, estou benzão, aí ele vai falar: beleza, então vai com as suas perninhas para ver onde você vai sozinho para ver onde você vai, baixa a guarda para ver o que você se torna. Porque o problema é muito intenso. E isso é só a parte científica. Eu não falei ainda da parte espiritual. A gente nem chegou lá ainda. Então o reflexo condicionado, ele fica instalado aí no seu cérebro. E tudo pode estar associado a sexo. Tudo bem? Pode ir. Aí vem uma palavra muito difícil. A hipofrontalidade. E esse negócio é muito louco. Como é que é muito louco aqui no Japão mesmo? Sugoi? Hã? Sugoi? O que é sugoi? Eles estão me falando outra palavra aqui agora. Mas o que é sugoi para vocês? Ah, então isso é sugoi. Presta atenção, está escrevendo. Vocês estão vendo esse cara aqui? Aqui está uma parte do cérebro dele que chama córtex pré-frontal, é o que está na frente da sua cabeça. Ali é o córtex pré-frontal, ou lobo frontal. E essa parte do cérebro, ele é responsável pelo planejamento e a organização de toda a sua vida.
Essa parte do cérebro é responsável pela tomada de decisão. Quando você decidiu vir ao seminário Vida Pura, foi o seu córtex pré-frontal tomando uma decisão. Olha que interessante. O córtex pré-frontal ele é responsável pelo controle inibitório. O que é isso? É o sistema de freio. Você não faz aquilo porque você não deve fazer. Ele te freia. Por exemplo, se eu agora parasse a palestra e desse um arroto aqui, o que vocês iam pensar de mim? O cara ficou louco. Que porco! Mas que cara nojento! O que está passando na cabeça dele? Por que eu não dou um arroto aqui agora? Porque existe um controle inibitório em mim que me impede de fazer um negócio desse. E ele está no córtex pré-frontal. Só que um neurocirurgião dos Estados Unidos, Dr. Donald Hilton, ele descobriu que viciados em pornografia sofrem de hipofrontalidade. E isso é uma coisa que acontece com pessoas que sofrem acidentes, uma pancada muito forte no cérebro, sofre derrame ou AVC. O que é isso? Hipo é de diminuição. Então o córtex pré-frontal diminui. E ele descobriu que viciados em pornografia têm o seu córtex pré-frontal diminuído, porque os neurônios atrofiam. Então o cérebro diminui. Eu não tenho nesse slide aqui a foto de um cérebro normal e a foto de um cérebro de um viciado em pornografia. Mas depois, tá? Agora não. Você pode dar um Google que você vai ver a diferença de um cérebro para o outro. Ele encolhe, porque o neurônio atrofia. E o nome disso é um nome difícil, mas nada mais do que o encolhimento da região do córtex. Quando o córtex diminui, pode passar o slide. Pode ir. Pode ir. Quando o córtex diminui, você vai ter problemas. O primeiro problema que você vai ter é a impulsividade. Você vai começar a fazer as coisas sem pensar. Você só vai fazendo. Só vai fazendo. Você não pensa, você vai lá e faz. E isso vem de mãos dadas com a compulsividade. Você tem que fazer aquilo sempre. Ou seja, você não mede as consequências dos seus atos. Você vai e faz repetidamente. Vai e faz repetidamente. Você é impulsivo, você não pensa para fazer, e é compulsivo, você faz as mesmas coisas sempre. E você vai fazendo, sem medir as consequências dos seus atos. Pode passar. E aí, algumas outras coisas vão começar a acontecer. Não é aqui que está o que eu falei que é o controle inibitório, o meu freio moral. Eu não vou dar um arroto aqui porque isso não convém. Só que aí você começa a fazer coisas que você achava que você não era capaz de fazer. Porque não tem mais freio na sua vida. Então aquilo que era abominável passa a ser desejável. E quando você menos espera, você está praticando aquilo. Porque não existe mais controle moral em você. Sabe o que isso significa? Que quem usa cocaína, usa um pouquinho assim e já fica muito louco. Só que o cérebro acostuma. O que essa pessoa vai ter que fazer? Aumentar a dose. Aumentar a dose. Aumentar a dose. E com a pornografia? Não é ficar mais tempo assistindo pornografia. Você começa a variar o gênero pornográfico, porque você quer buscar formas de excitação diferentes. E quando esse mundo virtual não te satisfazer mais, você vai fazer isso no mundo real. E você vai começar formas de se excitar no mundo real. Ao mesmo tempo que o seu cérebro está diminuindo. E o seu limite, você vai negociando o limite. E você vai fazendo coisas cada vez mais degradantes. Coisas cada vez mais degradantes. Como no Brasil, onde um ministro de louvor de uma cidade do interior abusou da própria filha, acho que de 3 anos de idade. Como outro caso de um homem que violentou a sua filha recém-nascida de 27 dias e ela morreu.
Um bebê de 27 dias sendo penetrado pelo próprio pai até a morte. Sabe qual é o problema? O problema é que vocês ouvem essas histórias e falam assim: são monstros. Vocês julgam e condenam, mas vocês estão no quarto de vocês vendo pornografia, a mesma coisa, e Deus está olhando e enxergando o pecado de vocês também. A diferença é que ele está mais adiantado no caminho. O pedófilo, ele está lá na frente, e o viciado em pornografia está na mesma estrada. Você tem todo o potencial de fazer exatamente a mesma coisa. Eu nunca faria isso. Você sim. Deixa só mais uns anos para você ver o que você vai ser capaz de fazer se você não se arrepender hoje. Porque isso, fisiologicamente falando, vai se tornar algo natural na sua vida. Uma vez que isso, o córtex diminui, você se torna uma pessoa agressiva. E é por isso que a pornografia anda de mãos dadas com a violência. Viciados em pornografia sentem prazer em cenas de sexo com violência. E eles vão reproduzir isso para a esposa. É por isso que existem tantos crimes envolvendo casais. Eu dei entrevista numa rádio, só ligava a mulher lá falando sobre isso. Meu marido quer me bater. Meu marido é violento. Quanta agressividade existe no coração de um jovem de 20 anos de idade que começou a ver pornografia com 7? Ele ainda é um jovem de 20 anos. Coitado do cara que quiser casar com a minha filha. Ele vai ter que provar por A mais B quem ele é de verdade. Não adianta você julgar os escândalos do mundo quando no secreto você está trilhando o mesmo caminho. Eu estou cansado da hipocrisia da igreja, de julgar o pecado alheio, quando está sentado em cima do seu. E se você achar que eu sou arrogante, é problema seu também, porque eu vim falar a verdade. Fale em amor. Não dá para ser amorzinho com um pecador sexual. Ele é tão egoísta, que só se uma faca entrar no coração dele para ele começar a enxergar a realidade. Vocês sabem por que eu me arrependi do meu pecado sexual? Porque naquele ano de 2010, antes de eu pedir ajuda, eu não falei isso ontem, eu deixei para agora. Eu assisti uma pregação na internet, que se chama Pregação Chocante, do pastor Paul Washer. Eu assisti aquele sermão. E quando terminou o sermão, eu estava ajoelhado no meu quarto, clamando pela misericórdia de Deus, porque eu era um pecador a caminho do inferno. E eu me achava um crente muito bom, porque eu tocava no louvor da igreja. Porque eu já pregava de púlpito. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Aquela pregação me rasgou de dentro para fora. E essa é a minha esperança para você nessa noite. Ou, nessa manhã, né? Noite no Brasil. Amém? Julgamento prejudicado. É o que a gente faz condenando os outros e a perda do filho. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu já estava pensando em pagar para ver um travesti nu, porque eu já estava negociando com alguns desejos homossexuais. Eu preciso ver uma coisa diferente, mano. É a mesma coisa, é a mesma coisa. No último estágio do meu vício pornô, o que mais me prendia e me chamava a atenção eram os mangás. E eu estou onde hoje? Na terra do mangá. O mangá foi o meu pior nível de degradação, porque ele mexia com a fantasia da minha mente. Porque o desenho é muito realista. E aqueles miseráveis, eles sabem colocar detalhes que mexem no seu profundo. E eu passava horas lendo aquelas revistas. Horas. E a história me prendia. E a excitação era tanta que eu ficava ali. Nem vi o tempo passar. O mangá foi o gênero pornô mais pesquisado no Brasil em 2022. É o país de vocês alimentando lá o nosso. É o nosso alimentando de vocês. Num poço de imoralidade. E eu sei que Deus mostrou isso para alguns líderes de vocês.
os dois gêneros mais pesquisados em uma determinada época. O Mangal foi agora recentemente, né, de um site de pesquisa, a gente sempre fica buscando as coisas, mas em outro site a gente tem uma informação interessante. Dois gêneros muito pesquisados também entre os primeiros em segundo lugar, o meu pai me castigou, o meu tio veio me visitar. O que esse título pornô está sugerindo? Que um pai fez sexo com a filha, que um tio fez sexo com a sobrinha. Ele está simulando uma cena de incesto, ao mesmo tempo pedófilo. O abuso acontecendo dentro de casa. E 80% dos casos de abuso são dentro de casa. E quando a criança conta, o adulto fala assim, não, isso aí é mentira. Miserável, acredita no abusador, mas não acredita no próprio filho. E o primeiro lugar, o desejo do homem de ver a esposa fazendo sexo com outro homem na sua frente. A categoria dos cornos, vulgarmente conhecida, é o que mais cresce na internet. Os homens desejando ver as suas esposas tendo relação com outros na sua frente. Eles nem querem participar, eles só querem ver. Eu fiz uma pesquisa no Instagram do Vida Pura, e esse gênero ganhou disparado. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. Tem pessoas aqui que sentem esse desejo. E o pastor não fez fofoca de você, não. É só mais um dado estatístico para rasgar o nosso coração. Vocês estão entendendo? Pode passar. E aí vem a dissonância cognitiva. Uma palavra muito difícil, mas que é muito fácil de entender. Você sabe que a dissonância cognitiva é um ditado que existe no Brasil, de Maria vai com as outras. O que é a dissonância cognitiva? É eu vir aqui, falar tudo isso para você, e você olha para mim e fala assim, será? Mas o fulano de tal, no YouTube, que tem milhões de seguidores, fala o contrário. E aí, porque ele tem milhões de seguidores, você vai acreditar nele. Dissonância cognitiva é quando a grande maioria crê numa coisa e vai, porque crê naquilo. Mas por que eles creem? Porque todo mundo crê. Se todo mundo está falando é porque é. Isso se chama dissonância cognitiva. É você pegar tudo que eu falei para você até agora e falar, eu duvido, porque fulano de tal, que é um influencer, fala diferente. E aí você vai, porque a maioria acredita no que ele fala. Você não se dá o trabalho de pesquisar e ver se o que eu estou falando é verdade. Você vai pela maioria. Você não pensa por você mesmo. E isso também é fruto do seu cérebro que encolheu. Porque uma vez que o cérebro encolhe, você não amadurece. Meninos e meninas que são levados pelos outros. Adultos deveriam ser responsáveis pelas suas decisões. Então, uma das grandes consequências da pornografia e da masturbação e desse atrofiamento do cérebro é a incapacidade de amadurecer. Meninos não viram homens, são eternos meninos. A mesma coisa acontece com as meninas. Não há amadurecimento, não há capacidade de tomada de decisão. Não há direcionamento da família. Os homens são negligentes e deixam de cumprir o seu papel. Que menina quer casar com um cara que só sabe jogar videogame? Eu não estou falando que jogar videogame é pecado, mas só jogar videogame você é responsável. E que homem quer casar com uma menina que só sabe tirar foto para postar no Instagram? A gente não amadurece, a gente não cresce, a gente não assume responsabilidade, porque o nosso cérebro também não desenvolve. E a gente vai sendo levado pela multidão. Se todo mundo está falando, é porque deve ser. Se todo mundo está falando que masturbação faz bem para o corpo, é porque faz. Se todo mundo está falando que pornografia não pega nada, é porque não pega nada. E a gente vai sendo levado pela corrente, pela maré das informações, sem buscar de fato respostas significativas. Eu não tinha essas respostas, por isso que eu fui atrás. Porque eu queria andar em liberdade do pecado sexual. Custasse o que custasse na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, quanto custa o seu cérebro? Quanto custa um cérebro em dinheiro? Tem valor? O cérebro que cria todas essas coisas que vocês estão vendo aí fora. Quanto custaria o cérebro? O seu cérebro não tem preço. E vocês são capazes de investir em todas as futilidades do mundo, menos na restauração da vida de vocês.
Porque eu estou cansado de lidar com o pecador sexual. Ele gasta dinheiro com tudo, menos na restauração da vida dele. Porque o cérebro dele, o coração dele, a alma dele, vale menos que o celular que ele carrega no bolso. Porque é por ali que ele acessa o mundo virtual, que ele tanto ama e que ele tanto preza. Por mais que ele fale o contrário, mas ele não quer abrir mão daquilo de jeito nenhum. Pesado, não é? Difícil. E eu sei que essa parte é um pouco complexa, então se você tem as suas perguntas, vai colocando aí no papel. E na parte da tarde a gente vai responder. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Estão entendendo a gravidade? Próxima vez que você estiver vendo pornografia, lembre que Jesus está ali do seu lado, porque Ele é onipresente. E aí você fala para Ele: eu vou me masturbar na sua presença e vou destruir o meu cérebro. Eu já volto. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. E aqui é o Japão, hein? 15 minutos são 15 minutos. Agora são 10h50. 11h05. Nós vamos voltar para a segunda parte dessa manhã. Estamos combinados? Vou contar com a pontualidade de vocês, hein?